Então, irmãos, o primeiro grupo de pais da igreja são os chamados pais apostólicos, né? E esses pais apostólicos, que são os primeiros defensores da ortodoxia, receberam este nome de pais apostólicos porque eles estão perto dos apóstolos, né? Alguns deles, por exemplo, Policarpo, ele é considerado, né, um discípulo de João, né? Ou ele se considerava ali, dizia ele que era um discípulo de João. Então, Policarpo conviveu com um apóstolo. Então, para você ver como é importante você ler esses escritos aí, né? Eles não são assim, não tem um teor, aqui está pequeno para alguns lerem, né? Mas com certeza você pode ler em casa com paciência e vai perceber aqui algumas características dos pais apostólicos, dos escritos deles, né? Os escritos dos pais apostólicos, eles não eram assim, eles não eram apenas, na verdade, pessoas, né? Na verdade, perdão, os pais apostólicos não eram apenas pessoas, mas documentos também, tá? Vou repetir para não ficar confuso aí. Os pais apostólicos não eram apenas pessoas, eram documentos. Por exemplo, nós temos alguns pais apostólicos que nós não sabemos quem foi o autor. E aí ele ganha um nome para dar um certo peso ao escrito. Por exemplo, né, Barnabé. Recebe o nome de Barnabé, mas o autor é desconhecido. Às vezes conhecido, chamado de pseudo-Barnabé, né? O pastor de Hermas também, nós não sabemos quem é o autor especificamente. Existem até conjecturas, mas nós não sabemos quem foram. O Didaquê, né, o ensino dos 12, é um documento, não é uma pessoa, mas é um documento importantíssimo, tá? Então, os pais apostólicos tinham algumas características básicas: pouca filosofia, um teor teológico mais raso, comparado com os pais apologistas, por exemplo, né? E eles têm uma característica, outra característica, já eram convertidos ao cristianismo e estavam escrevendo para dentro da igreja, para resolver problemas, por exemplo, falta de unidade, falta de comunhão na igreja, problemas comuns, tá? Dito isto, né, eu quero citar aqui alguns pais apostólicos para você conhecer, né? Alguns pais apostólicos aí. Por exemplo, Clemente de Roma é um pai apostólico. Ele escreveu 2 cartas. Existem 2 documentos relacionados a Clemente de Roma. A sua primeira carta, né? Primeira carta aos Coríntios. Rapaz, se você ler, faça um exercício, chega em casa e leia a carta aos Coríntios. Você bota assim: carta de Clemente de Roma aos Coríntios, monergismo. Você vai ter acesso aí na íntegra a esse material, na íntegra. Isso é a facilidade que você tem hoje, né? Na íntegra você vai ter acesso a esse material aí. E aí você vai perceber o quê? Você vai ter acesso ao teor do documento e vai perceber que parece muito com o estilo de carta, de epístola do Novo Testamento. Muito parecido mesmo. O segundo, né, escrito relacionado a Clemente de Roma, né, na verdade, não é uma carta, é uma homilia, né? É uma pregação. É a segunda carta de Clemente aos Coríntios. Alguns ligam esse Clemente com o Clemente que Paulo cita, né, na sua carta aos Colossenses, não é isso? Paulo cita Clemente e alguns ligam esse como sendo o Clemente que Paulo chega a citar num das suas cartas, não me recordo especificamente qual, né? Mas Clemente de Roma. Segundo é Inácio de Antioquia, já citei esse. Uma coisa que é importante, por que ler um camarada como Clemente de Roma? É a partir de uma carta como essa que nós sabemos, por exemplo, do martírio de Paulo e de Pedro em Roma. Entendeu? Pastor, eu nunca vi na Bíblia que Paulo e Pedro morreram assim, assim, assado. É a partir desses escritos como esse daqui e Irineu de Lyon, né, é que nós conseguimos saber como e onde os apóstolos morreram. Para você ter ideia por que é importante estudar os pais da igreja, tá bom? Outro foi Inácio de Antioquia, muito importante também para nós aqui, os escritos de Inácio de Antioquia. Ele tem 7 cartas, entre elas a carta aos Herminenses, australianos, né? A Policarpo de Esmirna e outras mais, né?
Essas cartas são importantíssimas para nós também. A gente entende que tipo de problema que a igreja do segundo século estava enfrentando. Um deles era divisão. Aí eles dizem, olha, sabe quem era o elemento unificador da igreja? O bispo. Aí foi só ganhando força o bispo monárquico, só ganhando força. Respeita o bispo, ele é o detentor da verdade, ele é o homem separado por Deus para isso. Quem é que diz isso? O próprio Inácio de Antioquia. O próprio Inácio de Antioquia, tá bom? Pastor, tem alguma outra relevância dos escritos de Inácio de Antioquia para mim, para eu estudar hoje? Sim, irmãos. Inácio combateu uma heresia chamada docetismo. Docetismo, do grego dokel, que significa parece, né? Essa heresia dizia que Jesus não assumiu a natureza humana. Dizia que ele não assumiu a natureza humana. Parecia um humano, mas não era. Aí Inácio, nas suas cartas, Inácio chega a afirmar categoricamente quase o credo dos apóstolos já. Inácio diz o seguinte, olha, ele chega a afirmar, eu vou também mandar um outro slide que eu tenho sobre a história dos credos, né? E eu chego a citar, né, no desenvolvimento dos credos, uma parte que eu encontrei de uma carta de Inácio de Antioquia, né? Ele escrevendo, acredito que australianos, ele escreve já quase o credo. Ele diz, cremos em Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, morreu, entendeu? Ressuscitou. Então, ele está afirmando já o que nós acreditamos. E por que ele afirma isso? Ele está combatendo o docetismo, do grego dokel. Jesus parece um homem, mas não era uma natureza humana. Tá bom? Heresia pesada, não é essa? Ou não? Jesus assumiu a natureza 100% humana? Sim, com certeza. Vamos adiante. Eu não vou ler todos não, tá, irmãos? Eu nem posso fazer isso, porque senão eu não consigo falar nada do que eu quero falar ali mais à frente, né? Mas aqui são todos para você ler em casa, com paciência, aí um resumo de cada um deles, tá bom? Todos eles. Eu quero dar um destaque àquela que está ali no meio, chamada Didaquê. O Didaquê. O Didaquê é importantíssimo para nós. Ali no Didaquê, você já tem uma espécie de manual de culto, tá? Dizendo o que acontecia no culto daquele período, no segundo século. Alguns, né, colocam a Didaquê no ano 70, acho exagero. Outros colocam ali por volta do ano 130, né, aproximadamente. Eu acredito que ela está aí realmente por esse período, no segundo século. O Didaquê diz, inclusive, como é que acontecia o batismo naquele período, né? Admite-se ali o batismo, por exemplo, por imersão, o batismo por efusão, tá? Jogar água na cabeça, tá bom? Mostrando que a igreja, já no segundo século, entendia sim, que a água não era essencial, né? Essencial para que o indivíduo seja batizado corretamente à luz das Escrituras Sagradas, né? Muito embora a gente não concorde com tudo com um documento desse. Mas outra informação importante de daqui, que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Não foi só com Constantino. Não, a igreja foi com Constantino, 313, Constantino, então, a partir de agora, ele colocou o domingo como dia do Senhor. É mentira, por quê? Porque, na verdade, a Escritura mostra que a igreja já se reunia no primeiro dia da semana, em Atos capítulo 20, quando João cita no Novo Testamento, né, ele falando, né, que recebeu a revelação de Deus, ele vai dizer claramente, eu me encontrava na ilha de Patmos, aí ele não cita mais a palavra Shabat, mas a expressão grega Rehemeratou Kyrie, o dia do Senhor, o dia do Senhor, já o primeiro dia da semana, que deu tradução a domingo, né? Então, a igreja já tem essa informação, por exemplo, na carta de Inácio, no Didaquê, por isso é importante você ler esses documentos aqui, tá bom? Agora, eu quero falar de desafios que a igreja enfrentou logo no segundo século. Desafios internos e desafio... Vamos repetir? Desafios internos e desafios... Que tipo de desafios internos a igreja enfrentou? Heresia. Heresias. Que tipo de heresia, pastor Rogério? Essas aí. Todas as heresias presentes já no segundo século. Vamos lá? Primeira heresia, qual é? Já disse, do grego dokel, inclusive Inácio de Antioquia combateu essa heresia aí.
Segunda heresia. Sabe o que é o gnosticismo? É um pensamento de caráter filosófico religioso, dualista, né, que acreditava que tudo que é material é ruim e o que é espiritual é bom. Basicamente era isso, ele é oriundo daquela filosofia platônica, né, e ele teve esse reverberar religioso aí muito forte, tá? E o gnosticismo, ele negava, por exemplo, a humanidade de Cristo também. Ele dizia que Cristo não pode ser Deus encarnado, porque se Deus encarnou, ele assumiu a natureza humana. E se ele assumiu a natureza humana, ele pecou. Porque tudo que é material é ruim. Paulo já combate o embrião. O gnosticismo é um movimento do segundo, é uma heresia do segundo século, mas o embrião dela já está no primeiro. Paulo bate nisso, João bate nisso, quando diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava batendo realmente nesse tipo de heresia aí. Ok? Então, mas também o gnosticismo vem de gnose, né, de conhecimento. Eles acreditavam na salvação através de um conhecimento esotérico, especial. Jesus tinha pregado o evangelho baixinho, no ouvido de poucas pessoas. E aquilo foi passado de geração em geração. Não, nós não acreditamos nisso, né? Mas é uma outra heresia do segundo século. Outra heresia, mais forte. Aí já sabe, né? O que o Marcião disse? Quem prestou atenção na aula aqui de ainda há pouco, o que eu disse? O Marcião foi o primeiro a tentar montar um cano, e montou um cano só com Lucas, né? E as cartas paulinas, exceto as pastorais. Está aí o herege, dizendo que a Bíblia só tinha Lucas e as cartas paulinas, exceto as pastorais ainda. Entenderam? É o primeiro dispensacionalista da história, porque ele dizia que Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Está errado. Outra heresia. Mais forte, irmãos, vamos lá. Energia, depois daquele cafezinho trabalhado, que eu quero parabenizar, depois daquele cafezinho bem trabalhado, a gente precisa, né? Qual é a heresia? Montanismo. Montanismo. Se o Marcião foi o primeiro dispensacionalista, né? O Montano foi o primeiro pentecostal, né? O primeiro pentecostal. Por quê? Quem vai estudar o pentecostalismo tem que estudar isso aqui, irmãos. Todo mundo que vai estudar a história do pentecostalismo tem que estudar isso aqui, né? Qual foi a primeira igreja pentecostal da história do cristianismo? Possivelmente a igreja de Corinto, né? Que Paulo tem que escrever ali, botando ela na linha, né? Ali porque acreditava em algumas coisas, tanto quanto exageradas com relação aos dons. No segundo século, nós temos então, isso não quer dizer, obviamente, que nossos irmãos são irmãos, né, pentecostais, não são irmãos, são irmãos, tá, irmãos? Agora, na história, quem vai estudar a história do cristianismo, né, a história do pentecostalismo, precisa estudar isso aqui. Quem foi montando? Um herege do segundo século, ali por volta de 150, e que ele tinha duas profetisas, Priscila e Maximila, né? Priscila e Maximila. Para você ver como era pentecostal, duas profetisas. E ele dizia o seguinte, olha como é bem característico do movimento pentecostal, né? Não é ainda o movimento pentecostal, o movimento pentecostal do século XX, surgiu lá nos Estados Unidos, né? Lá com William Seymour, né? Instituto Topeka, no Kansas. Mas esse movimento especificamente, já no segundo século, é um embrião do pentecostalismo. E o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, preste muita atenção. Ele dizia o seguinte, eu não quero uma igreja governada por pastores e presbíteros, eu quero uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo bem, eu quero uma igreja governada pelo Espírito Santo, mas não anula a liderança que eu tenho na igreja, não é verdade? Anula? Não. Aí ele dizia, eu não quero eu quero uma igreja direta pelo Espírito Santo. Isso fez com que ele negasse a autoridade eclesiástica naquele período. Outra heresia? Monarquianismo. O nome é grande, né? Repete aí, monarquianismo. Monarquianismo, um só, governo de um só. A ideia é, não existe três pessoas. Só existe um Deus e só uma pessoa.
Há dois tipos de monarquianismo. Monarquianismo dinâmico e monarquianismo modalista. Vou repetir. Monarquianismo dinâmico e monarquianismo modalista. Repete comigo. Monarquianismo. O monarquianismo dinâmico dizia o seguinte: Jesus não é Deus. Olha o tamanho da heresia. Ele recebeu o dinamis, daí dinâmico, né? Ele recebeu dinamis, o poder para ser filho de Deus por ocasião do seu batismo. Monarquianismo dinâmico negava a divindade de Cristo. Cristo não é filho de Deus, mas recebeu poder para se tornar, né, filho de Deus através de um poder especial. É chamado de monarquianismo o quê? Dinâmico. E o outro monarquianismo, ele diz, não há três pessoas. É o chamado monarquianismo modal, é o modalista. O que há é três modos. É um Deus que ora se manifesta como um pai, ora se manifesta como filho e ora se manifesta como Espírito Santo. Como é o nome desse movimento, dessa heresia? Monarquianismo modalista. Modalista, modal. Ok? Irmãos, o que é isso aí? Desafios o quê? Internos. Sabe uma coisa difícil para a igreja enfrentar? É a heresia que surge dentro do seio dela. Você imagina a igreja aqui andando direitinho, de repente, uma pessoa vem com heresia. Aí daqui a pouco veio outro com outro. Aí isso divide a igreja. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E isso causa um prejuízo grande para a igreja ou não? É por isso que a gente tem que estudar isso aqui. Para a gente ficar alinhado com a verdade. Que heresia sempre existiu na igreja, infelizmente. Até Cristo voltar, nós vamos enfrentar esse tipo de problema, tá bom? Desafios o quê? Internos. E desafios externos, quais foram? Acusações. Vou só resumir isso aqui, tá? Os desafios foram as autoridades e os filósofos daqueles períodos externos, tá? Que ficavam atacando a igreja, acusando a igreja de coisa que ela não era. Por exemplo, dizia que a igreja cristã era incestuosa, cometia um incesto. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de quê, irmãos? Por causa de irmãos em Cristo, né? E casava entre eles. Sim, né? Um irmão casa com o outro. Sim ou não? Mas irmão em Cristo. Incesto. O que mais? Canibalismo, por quê? Por causa da ceia. Rapaz, estão dizendo que eles partem lá um pão lá, diz que é o corpo de Cristo. Isso é um canibalismo. Ele bebe um sangue. Isso era um desafio o quê? Externo. Era gente de fora que não entendia a realidade e ficava o quê? Acusando. Tem gente que faz isso ainda hoje? Acusa a igreja sem saber o que ela é? Está lotado. Né? Mas então, e qual era a outra acusação? Ateísmo. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não se prostrava diante daquele panteão greco-romano que Paulo encontrou lá em Atos 17, inclusive. Quando ele chegou, tinha um Deus para cada coisa. Está chegando aí a festa junina, né? É o santo do casamento, é o santo disso, é o santo daquilo, outro, né? Ainda tem os protestantes dizendo o seguinte: não, pastor, aqui é São João Calvino. Está errado, rapaz. Só Jesus, né? Está errado, é só Cristo, né? Então, queridos irmãos, prestem muita atenção. Ataques o quê? Internos, heresias, desafios internos, e desafios o quê? Externos. Eram autoridades, governantes, filósofos que diziam que o cristianismo era aquilo que ele não era. Sabe o que Deus fez? Levantou um novo tipo, uma nova categoria calibrosa de defensores da ortodoxia. Como era o nome deles? Eram os pais o quê? Apologistas. São pais da igreja. O primeiro grupo de pais da igreja é chamado de pais apostólicos, porque estavam perto dos apóstolos. Homens como Inácio de Antioquia, né? Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, o Didaquê, pastor de Hermas, tudo isso aí são os pais apostólicos. Mas agora nós temos uma segunda categoria de pais da igreja, para defender a igreja de quê? Dos ataques externos e internos, que agora exigia um pouquinho mais de conhecimento. Aí Deus começou a converter, sabe o quê? Filósofos.
Deus começou a pegar gente lá de fora, porque os primeiros já eram convertidos ao cristianismo e escreveram para dentro da igreja. Mas agora, irmãos, agora, Deus vai pegar gente e vai trazer para dentro da igreja, gente boa lá fora. Esses são chamados pais o quê? Apologistas. O que significa apologia? Apologia significa o quê? Discurso de defesa. Não é defesa da fé necessariamente. Qualquer defesa vai ser uma apologia. Mas no nosso caso aqui é apologia à fé cristã genuína. Tá bom? São os pais o quê? Apologistas. Os pais apologistas são esses aqui, ó. Os pais apologistas são esses daí. Os principais aí são, vê o nome aí? Justino Marte, Atenágoras de Atenas e Teófilo de Antioquia. Esses são os principais aí, né? Esses são os principais. Justino Marte. Tem outros, né? Mas eu preciso fazer um recorte aqui, né? Quero citar, porque eu preciso chegar nessa segunda parte para finalizar, tá bom? Quero citar aqui. Justino Marte, irmãos, se você quiser aprender sobre a história da igreja mais, leia. Ele tem pelo menos 3 escritos. Primeira apologia, segunda apologia. Olha, ele é um apologista. Escreveu primeira apologia, segunda apologia e o diálogo com Trifão, que é um judeu. Esses diálogos, ele vai defender nesse diálogo o cristianismo. E na primeira apologia, eu tenho lá a informação que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, de madrugada, debaixo de uma árvore. Né? Nem sempre a igreja teve isso aqui, ó. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da igreja do segundo século, Justino Marte. Justino Marte vai ser um apologista porque ele era filósofo, foi convertido ao cristianismo, ele nem deixou a bata, a toga lá, a capa de filósofo, ele se considerava um filósofo cristão e chegou aqui, eu sei que eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas sabe o que ele fez? Ele pegou o princípio do logos, da filosofia. O logos é o mediador entre o mundo das ideias e a realidade palpável, tocável, tangível. Aqui, no platonismo, o mediador é o logos. Sabe o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que João fez. O que João fez? No princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. E o logos se fez carne e habitou entre nós. O que João está fazendo? Dialogando com a filosofia. E dizendo o seguinte, aquilo que vocês chamam de mediador entre uma realidade superior e essa realidade palpável, tocável, tangível, vocês chamam de logos. Nós chamamos de quê? De Jesus Cristo. Ele é que é. Aí ele pega um ponto de contato, tá? Deixa eu dar um exemplo bíblico também, que Paulo também faz isso. Quando Paulo diz assim, em 1 Coríntios, ele é o princípio de todas as coisas. Paulo está usando o conceito de logos espermáticos, que é a origem de tudo, muito comum na filosofia. Paulo está dialogando, Paulo está sendo um apologista. Ele está pegando o ponto de contato que existe entre o cristianismo e lá e defendendo a fé cristã como sendo a filosofia perfeita ou como sendo a verdade absoluta de Deus. Estão entendendo, irmãos? Ficou difícil? Deu para entender? Amém. Então, Justino Marte. Eu só quero destacar esse daí, Justino Marte. Não tenho mais tempo, só tenho 20 minutos, eu tenho que citar o restante. Né? Eu tenho os apologistas e tem polemista também. Né? Teve pai que se envolveu em polêmica. Né? Infelizmente, alguns desses pais acabaram se desviando demais da fé cristã. Por exemplo, Tertuliano, que foi um grande defensor, um pai da igreja, defensor inclusive da doutrina da Trindade, um dos primeiros a utilizar o termo Trindade, foi Tertuliano de Cartago. Mas Tertuliano, infelizmente, abraçou o montanismo, aquela heresia lá de trás. Porque ela era muito rigorosa, ou apegada ao rigor, e ele era muito rigorista, Tertuliano, e acabou abraçando isso daí também. Então, esse é um erro que eu estou citando dos pais da igreja. Eles se envolveram em polêmica. E o mais famoso que se envolveu em polêmica, sem dúvida, foi quem? Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria. É o pai da escola alegórica, né? A escola de Alexandria, que é a escola de interpretação que vê na Bíblia, diz que a Bíblia tem pelo menos 2
ou mais sentidos. Todo texto bíblico tem 2 ou mais sentidos. Tem o texto literal, tem um sentido literal e o sentido espiritual. Literal e espiritual. Mas para você ter ideia, porque esse camarada falou tanta heresia, ele não é considerado um pai da igreja, tá? Mas ele falou tanta heresia, eu vou citar aqui só uma delas. Ele acreditava que no final todo mundo vai ser salvo, né? Tem chance de ser salvo, inclusive o diabo, né? Então, é a chamada apocatastasis, né? Que é a redenção universal de todas as coisas. Então, eu só quero mostrar para vocês que teve muito pai que acertou, mas uma das razões pelas quais eu acredito que esses caras não eram inspirados, porque eles erraram também. Eles erraram. Orígenes, então, interpretava a Bíblia alegoricamente, ou seja, vários sentidos que o texto tem. Né? Ele cometeu um absurdo, ele era o pai da escola alegórica, mas o único texto que ele não era para ele, para ele interpretar literalmente, ele interpretou pecador. Sabe o que ele fez? Aquele texto bíblico que diz o seguinte: há uns que nascem eunucos, outros são feitos eunucos e outros se fazem eunucos. Ele interpretou aquele texto literalmente e foi lá e se castrou. Se emasculou. Né? Vocês entenderam, né? Ele foi lá, não era para ele interpretar literalmente, interpretou esse, isso deu mal. Para você ver que heresia faz muito mal mesmo, tá? Ok? Então, esses aí, irmãos, assim, eu queria ter mais tempo para desenvolver, né? Entre o ano 100 e o ano 313, quem é que se destaca de pais da igreja, né? Eu diria que Justino Marte e Irineu de Lyon. Irineu de Lyon. Depois você pesquisa sobre esse indivíduo, ele escreveu um documento chamado Adversus Haereses, que é contra as heresias. Contra as heresias. A Paulus traduziu esse material, não é uma tradução, são vários livros verdinhos, você deve conhecer, né? A Paulus traduziu esse material. Então, se você for atrás, é simplesmente fantástico. Irineu vai combater o gnosticismo, irmãos, de uma maneira que ninguém jamais tinha feito até então. Ele, em 5 tomos, ele descreve o gnosticismo e depois ele combate o gnosticismo, cada um dos argumentos. Ele tem essa obra aí fantástica, Contra as Heresias. Tá? É um material fundamental para quem estuda a história da igreja. O outro material que ele escreveu foi Epideixis, né, que é a demonstração da pregação apostólica. Outro material também extraordinário. Então, eu só queria que você desse ênfase nesses homens, se você vai fazer pesquisa. Que você olhasse aí para Justino Marte e olhasse para Irineu de Lyon e Tertuliano também. Tertuliano é outro grande nome também, a gente não pode deixar ele de fora. 3 nomes aí para você procurar. Tá? Deixa eu finalizar com a última fase aí da história do cristianismo. A última fase da história do cristianismo aí, ó. 313 a 590. Eu não tenho como falar muita coisa aqui, só tenho 15 minutos, mas preste muita atenção no que eu vou dizer nesses 15 minutos aí, por favor. 313. O que acontece em 313? Eu não tive como desenvolver do ano 100 até o ano... Do ano 100 ao 313, você teve muita perseguição ao cristianismo. Particularmente no terceiro século, 250, com Décio. Décio perseguiu de maneira ferrenha ao cristianismo. 250. E depois, mais adiante, Diocleciano e Galério, 313, né, você teve a última e maior perseguição ao cristianismo, né, ali na história da igreja antiga, 313, um pouquinho antes daqui, 313. Aí Deus vira a história, irmãos. O cristianismo está sempre perseguido. Um monte de cristão, o Império Romano descobriu uma maneira melhor de perseguir os cristãos. Sabe o que é? Eles estavam matando os protestantes. Desculpa, os cristãos, protestantes ainda não, né? Estavam matando os cristãos. Só que eles perceberam que a frase de Tertuliano é verdade. Que o sangue dos mártires é a sementeira do cristianismo. Não adianta matar cristão. Quanto mais mata, mais tem. Aí, sabe o que eles entenderam? Eles, nós não vamos mais matar cristão. Nós vamos o quê? Gerar apóstata. Nós vamos pegar eles, vamos começar a cortar as unhas dele assim, ó.
tirar um pedacinho da orelha, vazar um olho, até ele negar. Se não negar, vai para a fogueira. Se não negar, morre. Se negar, vai ser preso. Isso foram momentos pontuais, tá, irmãos? Não foi um tamanho da Inquisição lá na frente, não, que a Inquisição é marcada por isso. Mas teve grandes perseguições. E aí eu quero até sugerir um livro para você ler, chamado Livro dos Mártires, John Foxe. Livro dos Mártires, John Foxe. Livro que conta vários desses momentos. Né? John Foxe, o Livro dos Mártires. Vai contar a história do martírio de Policarpo, por exemplo. Está na íntegra na internet o martírio. Mas você pode... vai contar aí John Hus, lá na frente, já um pré-reformador. A perseguição a Lutero, a perseguição a Calvino. Né? Então você vai... principalmente Lutero, né? Lutero. De lá para baixo, né? De lá para baixo. Perseguição depois disso não, porque o próprio John Foxe está no século XVI. Né? Ele morreu ali na segunda metade do século XVI. Mas um livro fantástico para você ler. John Foxe, o Livro dos Mártires. Né? Você tem várias pessoas que morreram pelo cristianismo. Só que no ano 303 a coisa muda. Sabe por quê? 313, supostamente, a essa altura, Constantino foi convertido ao cristianismo. Se ele foi convertido de verdade, eu já nem me pergunte, que eu já digo que não sei, de cara. Se alguém escrever essa pergunta aí, pode desistir, que eu não sei. Não sei. Tem indícios que não, mas não vou fechar. A ideia é, ele só foi batizado no seu leito de morte. Né? Quem é defensor dele é Eusébio de Cesareia, que escreveu História Eclesiástica. A primeira história do cristianismo, quem escreveu foi Eusébio de Cesareia, né? Aqui no quarto século, amigão do Constantino. Mas o Constantino, ele foi um divisor de águas, por quê? Porque a igreja estava sofrendo perseguição lá atrás, né? Aquelas perseguições, mas quando chegou em 313, a coisa virou. Constantino supostamente foi convertido, lá da Batalha da Ponte Milvia, ele disse que viu um sinal, que era as duas primeiras letras do nome Christos, né? O Ki, que é uma espécie de X, e o Rho, que é uma espécie de P. E aí, embaixo, uma frase, com esse sinal vencerás. E ele venceu a Batalha da Ponte Milvia, se tornou imperador do Ocidente, depois imperador do Ocidente e do Oriente. E ele realmente se tornou, né, naquele momento, cristão. Sabe o que ele fez? O cristianismo era uma religião não aceita pelo Império Romano. Constantino tornou o cristianismo uma das religiões do Império Romano. Inclusive a principal, não a única. Quem fez isso foi Teodósio em 380. Tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Mas em 313, com o Edito de Milão, Constantino aliviou o cristianismo começou, meu amigo, agora a crescer. Pá! Pensa o cristianismo que era uma parte pequena, a parcela pequena, 5%, 10%, 30%. Meu amigo, agora é todo mundo. Sabe por quê? Todo mundo queria seguir a religião do imperador. Foi bom? Foi. Deixamos de ser perseguidos. Teve aspecto negativo? Teve. Sabe por quê? A igreja começou, não é agora, não vai imaginar lá já o século XVI, né? Mas a igreja começou a sentir um pouquinho de luxo. Do luxo. Aquela igreja que andava escondidas, em cemitérios, sepulturas. A igreja que se ficava embaixo de uma árvore, agora ela vai ter as suas basílicas. Não é catedral do século XII. Mas vai ter aquelas igrejas grandes agora. A igreja que era pobre, agora vai ter, meu amigo, até bacia de ouro. Vai ter bandeja de ouro para servir o cálice. O próprio Constantino vai conceder terras à igreja daquele período. Isso deu origem aos famosos estados papais. Os estados papais que deu uma grande confusão na igreja medieval. Você vai ver isso aí com o pastor Jolson. E que só sobrou agora o Vaticano, dos estados papais. Mas era o Império Romano. Todo o Império Romano do Ocidente, principalmente, sob o poderio do catolicismo. A essa altura, a igreja começa a se desviar.
Eu não estou dizendo que a igreja não tinha desvio antes, nem estou dizendo que Deus não tinha os seus aqui. Eu estou dizendo que a igreja, cada vez mais, com o passar do tempo, ela está ficando o quê? Mais distantes. Aqui, como reação a isso, por exemplo, surgiram o quê? Quem? Os monges. O movimento monárquico. Essa igreja está paganizada, a igreja está mundanizada, eu vou me isolar. Quero uma igreja, eu quero ser santo, aí se isola. Os eremitas, os monges eremitas. Aí depois, os cenobitas, a vida comum. Né? A regra monárquica. Então, o quarto século é marcado por isso. A passagem, a saída da perseguição. Mas esse período também é marcado pela queda do Império Romano do Ocidente. 476 caiu o Império Romano do Ocidente, o que foi, em parte, muito bom para a Igreja Católica. Sabe por quê? O imperador Rômulo Augusto, o último, né? Destronado por Odoacro, né? O imperador Rômulo Augusto caiu. Quem foi que assumiu o lugar do imperador? O Papa. Eu não estou dizendo assim, a figura, tá? Onde faltou um elemento unificador, o outro entrou. Por isso o catolicismo foi muito forte no Ocidente, e por isso a influência do papado na igreja é muito mais forte do que no Oriente, que a relação lá é outra, chamada cesaropapismo. Lá existe mais influência do Estado. Foi o que influenciou o Brasil aqui, com outro nome chamado padroado. Agora, deixe-me ainda dizer para você que esse período aqui também, não somente tem esse alívio, né? Mas é o período marcado pelos 4 grandes concílios ecumênicos da igreja. Concílio de Nicéia, em 325, decide-se o quê? O concílio, à luz da Escritura, entende que Jesus é Deus, é o homoousios, a consubstancialidade do Filho em relação ao Pai. O concílio diz o seguinte, contra o monarquianismo e contra o arianismo, diz o seguinte, Jesus é Deus. 325, concílio de Nicéia, arianismo é condenado e é afirmada a consubstancialidade do Filho em relação ao Pai. Ou seja, o Pai e o Filho têm a mesma substância. Primeiro concílio, né? No 4º século nós temos as decisões trinitárias. No 5º século nós temos as discussões e as decisões cristológicas. No 4º século nós temos 325, Jesus é Deus. 381, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então a Trindade está fechada no 4º século, no entendimento da igreja cristã. No 5º século são as discussões cristológicas. 431, concílio de Éfeso, é condenado uma heresia que dizia que em Jesus há 2 pessoas, chamada nestorianismo. E o concílio vai dizer, não, Jesus não há 2 pessoas, há uma pessoa com 2 naturezas, uma natureza divina e outra humana. Nós defendemos isso na Confissão de Fé de Westminster até hoje. Em 451, a Declaração de Calcedônia condena uma outra heresia chamada monofisismo, o eutiquianismo, que dizia que era uma fusão das 2 naturezas, divina com humana. E aí o concílio encerra dizendo o seguinte, é uma pessoa com 2 naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, conseparáveis e indivisíveis. Sabe quem foi fundamental para decidir essas questões todas? Alguns pais. Primeiro, lá no 4º século, nós temos um pai da igreja chamado Atanásio de Alexandria, importantíssimo para nós. Atanásio, o herói da ortodoxia do 4º século. Depois nós tivemos os 3 capadócios, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. 3 homens que você vai ver na apostila aí, importantíssimo para nós. Mas sem dúvida, irmãos, o homem que Deus levantou com maior proeminência na igreja antiga foi Agostinho de Hipona, que nasceu no 4º e morreu no 5º século. 430 é o ano da morte de Agostinho de Hipona. Quem foi esse homem? Irmãos, eu não tenho tempo para falar dele aqui, né? Mas sem dúvidas, né, a relevância de Agostinho é indiscutível. Deus tirou Agostinho de diversas heresias, ele foi perambulando pelo mundo, passou pelo maniqueísmo, passou pelo neoplatonismo, até que ele chegou ao cristianismo genuíno. E Deus fez desse homem, assim como levantou Paulo, fez desse homem um grande defensor da ortodoxia cristã. Ele fez uma obra chamada da Trindade. Depois dele, sobre isso,
todo mundo só bebeu de golada. Simplesmente extraordinário. Tem algumas obras de Agostinho que merecem destaque. Primeira delas, Trindade. Segundo, do ponto de vista devocional, Confissões de Agostinho. Livro extraordinário. Não é inspirado não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, porque tem um povo aí, não, pastor, lendo os pais da igreja, eu me tornei católico. Rapaz, pois tu tem que ler a Bíblia primeiro. Isso aqui não é inspirado, não. Mas, ó, presta atenção, Trindade de Agostinho, Confissões de Agostinho e Cidade de Deus. A obra, que obra extraordinária, irmãos. Essa obra é simplesmente extraordinária. Cidade de Deus, em 2008, eu estava no seminário. Estava estudando, eu sempre gostei muito de teologia bíblica. E aí eu estava lendo aqui Guerra dos Vozes, de um lado, e do outro eu estava lendo Cidade de Deus. Mas, rapaz, tinha hora que eu estava pensando assim, rapaz, vi coisa que parece que foi escrito, pegou ipsis literis e colou. Agostinho já dizia, ó, lá atrás. Você pega as Institutos de Calvino e vê o canto Calvino Bebê de Agostinho de Hipona. Agora deixa eu dizer uma coisa para você não pensar que eu estou aqui exaltando demais Agostinho. Agostinho também foi um dos defensores das piores heresias que nós já vimos na história, que é a chamada regeneração batismal. Ele acreditava que uma pessoa é regenerada, uma criança, por exemplo, é regenerada no batismo. E não adianta querer defender Agostinho nesse ponto, não, irmãos. Se alguém tiver dúvida, depois eu posso até citar as páginas que Agostinho defende isso, tá? É heresia. Grossa, calibrosa. Coisa ruim mesmo. Então, para você ver como dá para a gente abraçar isso aqui, como abraça Paulo, por exemplo, né? O apóstolo. Mas Agostinho de Hipona, sem dúvida, merece destaque para nós. Outros pais aí merecem destaque? Sim, a gente chama de período de ouro da patrística, né? Os 4 grandes vultos, Agostinho de Hipona, Jerônimo, da Vulgata Latina, Ambrósio de Milão, muito importante da conversão de Agostinho, e João Crisóstomo, também chamado de Boca de Ouro. Grande pregador mesmo, tá bom? O último lá é o Gregório Magno, que é o divisor entre a história da igreja antiga e a história da igreja medieval, não tenho mais tempo, encerrou. Eu passo para as perguntas aí, quem quiser fazer. Peço desculpas, mas o negócio é bem corrido mesmo. Está aí algumas perguntas, né? Como foi o resgate do cano? O senhor poderia discorrer sobre o motivo do apêndice do cano ter... Acho que é apêndice, né? Do cano ter existido, é isso mesmo? O resgate do cano não é... Eu não diria bem um resgate, mas um reconhecimento, né? O processo de reconhecimento do cano, ele foi essa igreja mesmo que escreveu a regra, a mesma que teve esse nome, né? Igreja Católica, a mesma que tinha um bispo monárquico. Esta igreja, ela começou a se preocupar em buscar as evidências de que ali era, de fato, o cânon, né? E fazer esse reconhecimento. Então, no 4º século, a citação nas atas, né, do concílio, dos livros que nós consideramos como canônicos, né? Então, não diria o resgate, mas o reconhecimento se deu ali entre o primeiro já, ou entre o segundo, na verdade, e o 4º século, a igreja reconhecendo os 27 livros do Novo Testamento. Então, não foi bem um resgate, mas um reconhecimento. O apêndice, não sei se foi isso, né, que a pessoa quis colocar aqui, mas não sei se você já percebeu, quem já viu a Bíblia de Genebra com o símbolo de fé? Bíblia de Genebra, que tem o símbolo de fé no final, para estudar. Nunca viram? Bíblia da Herança Reformada. Pois é, aquilo que você tem no final ali, não é Bíblia, tá? São informações e estudos, informações importantes, né? Catecismo Maior, Breve Catecismo, por exemplo, e informações históricas. Eu acredito que Jerônimo teve esse mesmo sentimento. Ele quis colocar ali, foi informações históricas que são importantíssimas, para entender o cânon, inclusive. São importantes, mas elas não são canônicas. Eu tenho informações importantes,
nos livros apócrifos. Inclusive, a Confissão de Fé de Westminster reconhece isso, o valor histórico dos livros apócrifos, né? Tá bom? Outra coisa aqui, outra pergunta. O Evangelho de São Tomé contribuiu em alguma coisa na história da igreja? Qual a influência dos apócrifos? Agnósticos, não é isso? Agnósticos. Acho que é agnóstico mesmo, na igreja atual. O agnosticismo não teve muita contribuição, né? O que teve foi negação, né, do conhecimento. Agora, o gnosticismo, talvez seja o gnosticismo, ele acabou penetrando na igreja e a igreja teve que lidar com ele. Né? Perfeito. Isso, perfeitamente. Diz que ele pregou o evangelho ali baixinho, né? E tal. Esses evangelhos todos apócrifos, irmãos, eles têm sim um valor histórico, né? Eles contam a história do período interbíblico e outros mais, né? Não sei especificamente esse daqui, né? O evangelho de Tomé, se tem alguma contribuição histórica, mas às vezes tem outro tipo de contribuição, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, o livro de Judas fala do livro de Enoque, lembra? Fala do livro de Enoque, e o livro de Enoque ele é um apócrifo, e que ele cita, né? Judas cita, não é que Enoque é um livro inspirado, mas a parte citada pelo um autor inspirado, ela é inspirada, tá bom? Então não é o livro de Enoque todo não, mas aquilo, por quê? Porque tem teor histórico, tem teor revelacional contado, porque, por exemplo, existiram outros escritos do período, será que Paulo não escreveu nenhuma outra carta? Pode até ter escrito, e se ele escreveu, para mim, não era inspirado. Porque se fosse inspirado, estaria aqui, seria necessário para nós. Tudo que foi inspirado que Deus queria que nós soubéssemos, está aqui, irmãos, na Escritura. Eu acredito muito no que está na Confissão de Fé de Westminster. O Espírito Santo é o guardião da Escritura. Ele não permite que saia e nem que entre nada. Tá bom? Rapaz, estou tendo que decifrar algumas aqui, viu? Sobre os gregos, contribuíram também na matemática? Sim, né? Na matemática, sim, não tanto quanto para... A matemática não teve, assim, diretamente uma contribuição para o advento de Cristo Jesus, né? Não teve. Exemplo, Pitágoras, Euclides, Arquimedes. Eu acredito que esses nomes aqui são importantíssimos, tá? Inclusive para fazer uma comparação do cristianismo, o cristianismo contra eles. Por exemplo, Pitágoras. Pitágoras fez a religião dos números, ou não? Fez. Por exemplo, foi ele que criou a ideia da metempsicose, né? A transmigração das almas, hoje chamada de reencarnação. E tinha até uma fórmula matemática para isso. Isso foi Pitágoras. Então, nesse sentido, né, ele contribuiu negativamente. Aí o cristianismo vem e combate isso, né? Mas não nenhuma outra contribuição direta. Alguns outros filósofos, por exemplo, os estoicos e epicureus, Paulo chega a citar lá em Atos, capítulo 17. Né? Outros filósofos ficam mais claros, os estoicos e epicureus, que estão ali descritos em Atos 17, tá bom? Mais alguma outra contribuição? Pode levantar a mão aí e falar também. Eu espero, irmãos, deu para entender, ter uma visão geral, deu? Ó, se vocês lerem agora, vocês vão gostar demais, porque agora, e não deixa para depois, enquanto está fresquinho assim na cabeça, vai lá e lê. Amanhã, depois, leia, porque com certeza ninguém aprende história da igreja da noite para o dia, né? Tem que ser essa repetição aí. Deus abençoe, eu quero agradecer aqui a oportunidade, pastor Adriano, demais irmãos, para mim está sendo, assim, tem mais alguém aí? Não, né? Para mim está sendo, assim, um enriquecimento muito grande estar aqui com vocês, e um privilégio. Espero que Deus abençoe vocês ricamente. Mais uma vez, em Cristo Jesus, muito grato por esse convite honroso de estar aqui com os irmãos, tá bom?